Assassinato do Homem Mott. O misterioso assassino Voodoo de 1966. 29 de maio de 2019. No meio dos anos 1960, houve um panfleto obscuro em voodoo, feitiços, e as artes mágicas que começaram a aparecer em anúncios em revistas e jornais de todo os Estados Unidos. Atribuído a um misterioso Charles LeVerre, foi uma oferta modesta, intitulado apropriadamente Tales of Voodoo e Magia Negra, em que o narrador enigmática, Mama Tebe, deu explicações para as curiosidades mágicas listados ao longo do livro. Escusado será dizer que Tales of Voodoo e Black Magic nunca se tornou um best-seller, e poucos provavelmente já teve motivo para se perguntando sobre suas origens, ou que seu autor misterioso Charles LeVerre poderia ter sido. O fato é que nunca houve qualquer Charles LeVerre em tudo. O pequeno panfleto curioso tinha sido escrito por um cantor antigo de blues chamado Charles Glass of Hendersonville, Carolina do Norte, que conseguiu uma loja de discos na área. Curto panfleto de vidro no Voodoo, publicado sob o pseudônimo de Charles LeVerre Vidro, sob o pseudônimo de LeVerre, apenas uma tradução francesa por seu último nome real, tinha escrito sua curta oferta sobre as artes de Voodoo como uma consequência de seu amor de todas as coisas estrangeiro e incomum. Muitos que sabia de vidro de sua loja de discos na cidade estavam cientes de que ele vendeu feixes de ervas, especiarias e óleos para moradores supersticiosos na cidade, oferecendo-lhes como feitiços que foram caiu para clientes fora da porta traseira de sua loja. Sua casa fora de Ville Wardrobe foi ainda mais exótico do que o seu local de trabalho. Apelidado de Hong Kong por vidro, ele era conhecido para sentar-se fora de sua casa oriental de estilo vestidos com túnicas e um turbante no período da manhã e à noite. Visitantes recordaria mais tarde que ele iria cantar mantras que tinha lido em esotéricos livros, ou talvez mesmo criou as mariposas esvoaçavam em torno das lanternas ornamentais que adornavam o quintal. Aqueles que o conheciam dizem vidro tinha uma afinidade peculiar para estas criaturas esvoaçantes, atribuindo um significado quase espectral para eles. De acordo com Lynn Blackwell, um empregado na loja Temple Music, onde vidro vendidos registros antes de sua morte, Charles costumava dizer que ele estava indo para voltar em vida após a morte como uma mariposa. Ela lembrou um caso, logo depois que ele morreu, onde uma grande traça apareceu na parede acima dela como ela estava fazendo o inventário uma noite na loja. Uma agradável lembrança de um personagem vivaz cuja vida terminou muito cedo. Charles Glass, como visto em meados dos anos 1960. Em 22 de julho de 1966, os restos de vidro tinha sido encontrado junto com duas outras vítimas Vernon Schickman, proprietário do Temple Music Shop e também amante de vidro, e Louise Schumacher, uma mulher de 61 anos de idade, que vivia uma vida solitária como uma fábrica empregado em Asheville nas proximidades, Carolina ao do norte dos quais tinham morrido de ferimentos cranianos vários dias antes. Na época de sua descoberta, Charles Hilary Schickman, que encontrou os corpos enquanto carregava a escova para um local de despejo perto de Summit Lake fora da cidade, acredita nisso, eles tinham descoberto um conjunto de manequins que havia sido descartado por uma das lojas em cidade. Foi uma cena terrível. Os corpos bloodied foram dispostas de forma aproximadamente circular. Schumacher permanece parcialmente déspidos, com clara evidência de que ela tinha sido abusada sexualmente. Restos de vidro e Schickman Jean, apesar de totalmente vestido, não eram menos perturbador. Uma tira de ferro tinha sido colocado no pescoço de Schickman, em torno do qual eram mais do que marcas dúzia de punção. Extremidades superiores de vidro tinha sido igualmente mutilado, com um par de muletas que ele tinha usado desde que quebrou a perna apenas meses antes colocado sobre o peito em forma de uma cruz. Pertences adicionais, que incluem carteiras dos homens e bolsa de Schumacher, também foram encontrados nas proximidades. Os títulos foram sensacionais, que foi relativamente típica para este período, e, por vezes, bastante não faz jus, especialmente para um triplo homicídio que os elementos do sexo, drogas e rocha-rolo literalmente implícita. Uma declaração feita por um investigador que tinha examinado o caso deu a seguinte descrição do vidro.
Charles Glass tinha uma mão em tudo, de autoria de uma coluna de conselhos para o Lovelor na venda de música rock and roll para adolescentes. Um estudante de orientalismo e bruxaria africano, ele tinha amigos em todos os estratos da sociedade. Ele era, de fato, profundamente interessado em praticamente todos com quem ele entrou em contato, com exceção das mulheres. Louise Schumann, por outro lado, não poderia ter sido mais diferente de vidro, embora as contas de sua foram igualmente embelezada no momento. Uma publicação descreveu-a como sendo uma mulher escura e atraente que parecia ser 45. Aqueles que a conheceram disse que ela era única, e viveu uma vida tranquila para além do trabalho de fábrica ela trabalhava. Havia, e ainda permanece sem ligações conhecidas entre Schumann e os proprietários loja de discos cujos corpos acompanhado dela em julho de 1966. Claro, o fato de que o vidro tinha sido tão fortemente investido em ideias esotéricas certamente contribuiu para o ar sensacional que a história transportados em tabloides e revistas verdadeiros crimes que mais tarde a cobriam. Acrescente a isso as atitudes culturais infelizes em relação à homossexualidade em uma cidade do Sudeste naquela época, e foi uma receita virtual para a controvérsia. Por isso, não era incomum nas semanas, meses e até anos após o incidente para ver comentários escritos sobre o caso, que incluiu tais títulos memoráveis como Pesquisa da Carolina do Norte para um assassino voodoo. Um dos aspectos mais irônicos do caso realmente vieram de carreira musical de curta duração de vidro mais cedo na vida. Uma vez que ele gravou uma canção chamada Screaming, que começa com uma mulher que se defende com seu amante rejeitada antes de emitir um grito de gelar o sangue, seguido por um alto pop que lembra um 2x4 batendo uma parede de gesso. A canção foi lançada em todo o país e escrito em revista Cashbox, segundo o escritor Derek Lassey, que narrou o incidente em um artigo detalhado escrito em 2016. Richard Waters, um ex-funcionário da Hendersonville estação de rádio WHKP onde Vidro gravou a canção, informou que no início dos anos 50, este era tão grande quanto a ser escrito em Billboard. O single foi lançado pela gravadora Magnet, e pode ser ouvida abaixo. Embora não tenha havido ligações conhecidas entre Schumann e Vidro ou Schickman, há uma peça em par de testemunho que sugere que o par de proprietários de lojas de registro pode ter entrado em contato com ela, e outro indivíduo não identificado, pouco antes de suas mortes. No domingo, 17 de julho, várias pessoas relataram ter visto a vítima. Glass e Schickman tinham sido jantar juntos no meio da tarde e acredita ter sido consumindo álcool e mais tarde visitou uma loja de antiguidades naquela tarde. Enquanto isso, Schumann foi visto deixando seu apartamento no centro de Asheville em torno do mesmo tempo. Schickman e Vidro tinha planos para o jantar mais tarde naquela noite com outro homem, Ronnie Yansden, que tinha sido esperando por eles para buscá-lo no Eixo Inn em Hendersonville, e pensei que era estranho para Schickman ter sido no show. O que era provável que seja uma das últimas aparições de Vidro e Schickman ocorreu às 6 em Evans Cove Road, uma estrada de uma pista não pavimentada norte do Lago Summit, onde os corpos das vítimas foram encontrados mais tarde. Ronnie Olifield, gerente de circulação do local de Times Notícias, disse ele observou Schickman em seu 1962 Ford Fairlane com vidro no banco do passageiro da frente. Como ele mudou-se para a borda da estrada de terra estreita e renunciou para eles para passar, ele percebeu dois outros indivíduos no banco de trás do veículo de Schickman. Uma mulher com um smirk, sorriso estranho e um homem usando óculos escuros. Após a descoberta dos corpos das vítimas, uma série de detalhes estranhos que começam a surgir. Por exemplo, embora Schickman e sua empresa foram vistas em seu veículo perto de Lake Summit na noite de domingo, seu carro foi encontrado mais tarde perto de sua residência em Maple Street. Mais tarde foi relatado que um grupo de homens jovens tinha encontrado seu veículo vazio naquela noite, pouco antes de escurecer, e eleito para movê-lo de volta à cidade perto da casa de Schickman. Embora esse detalhe poderia ter sido, nenhum desses jovens eram considerados suspeitos no momento. Dos suspeitos reais, houve vários, embora um deles claramente se destacou entre os demais. Edward Thompson Jr.
Não só viveu em Hendersonville, Carolina do Norte no momento dos assassinatos foram cometidos, mas apenas 2 anos depois cometeu vários crimes que incluíram o sequestro de 9 indivíduos, 5 agressões sexuais, e 2 assassinatos. Ele chegou a enviar cartas ameaçadoras a um jornal área no momento, alegando que ele esperava para ter a chance de explodir a luz do dia fora de todo o jornal. Tripulação. Escusado será dizer que estes foram momentos tensos e declarações foram emitidas pela aplicação da lei local dizendo que quaisquer indivíduos que manchou Thompson foram aconselhados a prender e detê-lo de uma só vez e usar força letal, se necessário, sem medo de repercussões legais no caso em que o suspeito foi morto. Thompson foi finalmente capturado e morreu há mais de 2 décadas mais tarde, em Raleigh, Carolina do Norte, onde ele permaneceu preso para o resto de sua vida. Há pouca dúvida quanto ao fato de Thompson tinha realmente sido assassino. Muitos que tinham interagido com ele, especialmente depois de sua captura, tinham confirmado que ele confessou os assassinatos de Vidro, Shipman e Shumate. No entanto, houve uma reviravolta perturbadora final sobre o caso, que envolveu um telefonema para Lewis Verde, um jornalista proeminente em Asheville naquele tempo, e vou notar, cujos familiares este escritor tinha conhecido ao longo dos anos. Segundo Graham, ele recebeu um telefonema de Jim Burroughs, um amigo de Shipman, que residia nas proximidades de Hendersonville no momento dos assassinatos. Burroughs, que havia trabalhado por um tempo curto como um escritor de obituários jornal local Citizen Times, tinha sido recentemente demitido, e chamou Verde para dizer-lhe, em vez enigmaticamente, que 3 cidadãos proeminentes estavam faltando na área. Tinha sido evidente nas horas e dias após os assassinatos que socialites Vidro e Shipman estavam faltando, mas o mesmo não tinha sido o caso com o recluso senhorita Shumate. Graham disse mais tarde em uma entrevista que o fato de Burroughs parecia ter tido conhecimento antecipado do crime tinha lhe incomodado, embora nunca houve qualquer evidência adicional de que o ligava aos assassinatos. Embora o assassino provavelmente havia de fato sido Thompson, muitas pontas soltas permaneceu sobre o caso para um número de anos, e, de fato, ainda permanece hoje. Seja qual for a história completa do assassinato, Voldou tinha sido realmente, com suas implicações perturbadoras do ocultismo e do sobrenatural, a morte de Mammoth Charles Glass e as outras 2 vítimas continua sendo um dos mais incomuns e inquietantes vários homicídios de sempre ter ocorrido no sudeste dos Estados Unidos.